O porquê que eu deveria ter Bitcoin? Só porque são moedas digitais? Quais são aí os benefícios desse ativo e por que ele está sendo mais cobiçado que o dólar? Olha só, vamos falar sobre tudo isso aí nesse vídeo logo após a vinheta. Fala guys, tudo bem com vocês? Olha só, o Bitcoin está ficando cada vez mais famoso, certo? E cada dia mais pessoas estão querendo que essa moeda digital ou até mesmo outras criptomoedas. Entretanto, certo, ainda existem muitas pessoas que não veem motivos para ter Bitcoin. Em razão disso, hoje eu trouxe para vocês 4 motivos, certo, para que você tenha Bitcoin. Antes de mais nada, certo, eu queria dizer que esse conteúdo aqui não é nenhuma recomendação aí de investimento, tá? Trata-se apenas de um conteúdo educativo para te ajudar, certo, a entender alguns motivos que podem te motivar a querer ter alguma criptomoeda. Sempre é bom lembrar que você deve ter muito cuidado aí quando o assunto é Bitcoin. Essa criptomoeda, certo, hoje é mais cobiçada aí que o próprio dólar. E por essa razão existem pessoas que fazem de tudo para consegui-la, inclusive roubar. Então, antes de você querer ter algum Bitcoin ou frações dele, saiba como guardá-lo, certo, em segurança para que nada de ruim aconteça com a sua cripto. Por isso que em uma das nossas playlists, certo, aqui do canal, onde eu coloco aí os vídeos quando eu falo sobre criptomoedas ou assuntos relacionados, tem vídeos falando sobre esse assunto, certo? Como guardar aí as minhas criptomoedas. Depois, olha só, dá uma conferida lá, beleza? O primeiro motivo, certo, para ter um Bitcoin é porque há muitos investidores, certo, famosos, falando bem da criptomoeda e também investindo muito dinheiro nela. Nós temos aí, por exemplo, o Robert Kiyosaki, certo, que costuma falar que a economia está maluca e é totalmente imprevisível. Por isso ele investe em outros tipos aí de criptoativos para ter mais segurança. E o Bill Gates também, que acha que ter Bitcoin é muito empolgante e acredita que essas moedas aí são melhores do que as moedas convencionais. Justamente pela alta valorização, certo? E pelo fato de que é possível levá-las para qualquer lugar. Além aí do Rei Dalio, certo? Que disse que o Bitcoin pode ser até proibido aí por governos, por representar uma ameaça às suas moedas, mas que ele prefere muito aí mais investir em criptomoedas do que nos títulos públicos. Ainda tem a China, certo, que proibiu aí o uso das criptomoedas, pois de acordo aí com as autoridades, certo, as criptomoedas poderiam ser usadas para jogos ilegais e também para lavagem de dinheiro. Não há aí como afirmar, certo, com toda certeza se foi por conta disso que o país proibiu as criptomoedas ou se foi por medo de ter a sua própria moeda desvalorizada. E por último, nós temos também o Elon Musk, certo, que sempre elogiou aí a criptomoeda e há pouco tempo atrás, mais ou menos, aí investiu cerca de $1 bilhão, certo, do caixa e da Tesla para investir em Bitcoin. Lógico que nem todos os bilionários, certo, apreciam aí a ideia de ter Bitcoin, como o próprio Warren Buffett, o Louis Barsi e o Charlie Munger, certo? Por exemplo, acham que investir em criptomoedas é uma má ideia. Ainda assim, certo, é sempre bom vermos, certo, que outras pessoas, certo, com grande bagagem de investimento, que acreditam aí no potencial das criptomoedas, e isso dá muito mais confiança para tê-las na nossa carteira. Um dos principais motivos aí para ter Bitcoin é que a moeda, certo, foi o maior ativo da última década, ficando à frente aí das empresas como Google, Amazon e Apple. Olha só, a cripto conseguiu superar até mesmo aí as expectativas de entusiastas, certo, que já apostavam na sua valorização, consequentemente aí deixando inúmeras pessoas ricas. O Bitcoin ainda bateu 3 recordes aí nos últimos meses. O primeiro foi quando a criptomoeda, certo, bateu uma valorização aí de $64 mil, se tornando o criptoativo mais valioso do mundo. Já o segundo aí, certo, o recorde foi também em valorização. Foi quando o Bitcoin bateu o próprio recorde e chegando a ser cotado aí no valor de $66 mil. E o último recorde foi quando um fundo aí com ativos do Bitcoin foi adicionado à bolsa de valores. Em 2 dias, certo, o fundo aí movimentou cerca de $2 bilhões. O mais impressionante, tá, guys, é que tem muitas pessoas no mundo que ainda não sabem do Bitcoin. Imagina aí a valorização que ele vai ter quando o número maior de pessoas, certo, souberem da sua existência e também da sua utilidade. Eu imagino também que se você estiver curtindo esse vídeo, certo, vai deixar o seu like. Aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Bora continuar. Olha só, é possível, certo, até que o Bitcoin se torne uma moeda principal aí de um país.
Na verdade, já até existe um país aí que tem o Bitcoin, certo, como uma moeda principal. El Salvador é o primeiro país aí da história a ter uma criptomoeda como a principal moeda do país. E se pensar bem, certo, essa é uma boa escolha para o país, já que o Bitcoin é uma moeda com grande resistência à inflação. Além disso, certo, a liberdade que ela dá aos seus usuários é muito grande. Você aí provavelmente deve estar se perguntando por que as criptomoedas, certo, são tão valorizadas se elas são apenas moedas digitais. Olha só, as criptomoedas não são só moedas, certo, digitais. Elas também são moedas descentralizadas. Isso significa, certo, que elas não dependem de um governo ou de um banco para existir. Portanto, elas não precisam, certo, da interferência deles para que você faça alguma transação. Olha só, e em questão de segundos é possível você transferir criptomoedas para alguém de qualquer parte do mundo a qualquer hora do dia e sem restrições. Você só precisa transferir o valor que você quiser. A rede aí de criptomoedas, certo, é mantida aí pelos próprios usuários, tá? Há pessoas que fazem stakes e outras que fazem a mineração. Esses aí são duas atividades, certo, que ajudam a manter a rede estável, sem ajuda aí de nenhum outro órgão. Além disso, certo, não há necessidade de se preocupar com a segurança dessa rede, pois ela é extremamente, certo, segura e sigilosa. Olha só, cada criptomoeda, certo, é protegida por criptografia e armazenada aí em uma blockchain. Na blockchain, certo, também fica o histórico de transferência aí, certo, de uma moeda. Mas fica tranquilo, não precisa se preocupar, pois o seu nome não vai aparecer lá, certo? O histórico de transferência é apenas da moeda. Portanto, a única coisa aí que vai aparecer é o código da moeda. E por serem moedas descentralizadas e sigilosas, as criptomoedas ficam muito mais famosas, já que é uma moeda que é completamente sua. Ninguém pode tomá-la de você, nem mesmo o próprio governo. O Bitcoin valorizou tanto, certo, por ser a primeira criptomoeda do mundo. Porém, não foi só por isso, certo, que o Bitcoin valorizou. Tem algo a mais aí por trás. A escassez, olha só. Além aí do Bitcoin ter sido a primeira criptomoeda do mundo, ela é escasso, certo? E só existem aí, ou existirão, 21 milhões de Bitcoin. Essa medida aí foi tomada, certo, para Para que a criptomoeda não gerasse nenhuma crise econômica aí dentro dos países. Por ter sido a primeira moeda digital, certo, descentralizada e escassa, o Bitcoin aí ficou tão valorizado, sendo chamado aí por muitos de ouro digital. Inclusive, um dado bem interessante de um analista aí, certo, de uma empresa chamada Glassnode, cerca de 7 milhões aí de Bitcoin estão totalmente parados ou perdidos aí, certo? Esses valores correspondem, só para você saber, a 34% do número total de criptoativos baseados no Bitcoin que existe por aí. Esses aí são os motivos para que você venha a ter algum Bitcoin. Vale lembrar que é possível você se expor ao Bitcoin, certo, de várias formas, através aí de ETFs, fundos de criptos, minerando, até mesmo jogando aí jogos. Não necessariamente você precisa ir a uma exchange, certo, e comprar um Bitcoin inteiro. Mas relaxa que você pode comprar frações desta criptomoeda. Lembrando também, certo, que esse vídeo aqui é apenas para te falar bons motivos, certo, para que se ter Bitcoin. Isso aqui não é uma recomendação, certo, de compra. Antes de realizar qualquer compra, certo, desse ativo ou de qualquer outro, você precisa conhecer o seu perfil, a sua estratégia e saber muito bem o que está fazendo. Galera, está chegando aqui ao final de mais um conteúdo, certo, que eu fiz de coração aqui para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa seu like, toca o sininho, certo? E não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Fique com Deus aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!